Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui dos nossos cursos. Sou Reno Ribeiro. Vamos dar continuidade à aula referente ao papel da CGU na supervisão do sistema de controle interno. Esse sistema de controle interno, ele é aquele definido na Lei 10.180, que infelizmente tem o mesmo nome, né, que o sistema de controle interno do COSO, mas são duas coisas diferentes. Esse sistema de controle interno é o conjunto de órgãos de auditoria interna. O sistema de controle interno do COSO é uma estrutura para o gerenciamento de controles internos para fazer o tratamento dos riscos em uma organização ou pública ou privada. Né? E é usado, é um framework utilizado no governo federal. Então, na aula passada, nós falamos basicamente dessa função da CGU, que é uma função de supervisão, né? Supervisionar, avaliar, orientar, e também envolve administração direta, indireta e recursos federais, isso está na aula 1. Nessa aula 2, nós vamos falar um pouquinho sobre os planos da auditoria interna. As auditorias internas, elas devem informar a CGU o que elas vão fazer durante o ano, né? O que vai ser feito durante o ano. Então, nesse planejamento, cada entidade de auditoria interna ela apresenta para a CGU um PAINT, que é o plano anual das atividades de auditoria interna. Ou seja, ela vai fazer esse planejamento para dizer quais são os temas que serão abordados na auditoria, os objetivos, o escopo, os períodos, a quantidade de auditores que vão ser utilizados, a previsão de HH, né, que é o humano hora, homem hora ou mulher hora, é humano hora, né, vamos chamar aqui de HH, e para que a CGU possa acompanhar essa execução em, em todas as unidades de auditoria interna do Poder Executivo Federal brasileiro. Então, o Plano Anual de Auditoria Interna, o PAINT, né, as auditorias internas, elas devem realizar um diagnóstico dos principais riscos, né, tudo conforme o planejamento todo é feito com base no risco e controles internos a serem auditados, definido o escopo, a abrangência, as técnicas, tudo definido, as pessoas que vão, né, a quantidade de pessoas que vão realizar essas ações de controle. E com base nesse planejamento, né, os audins vão elaborar o plano anual de auditoria interna e vão enviar para a CGU. E vão executar essa auditoria conforme o plano. Ou se não for conforme o plano, depois lá no relatório elas vão informar se elas alcançaram o objetivo, se não alcançaram, o que aconteceu, etc. A execução. As auditorias previstas no país são realizadas durante um ano, o ano todo, com emissão de relatórios e as recomendações. Relatório anual de auditoria interna. Né? Então, depois que o ano termina, eu vou ter o relatório anual de atividade de auditoria interna, o RAINT. Né? Esse relatório ele vai falar sobre o PAINT, né, o que foi planejado, e vai apresentar os resultados daquilo que foi feito durante o ano. Né? Então eu vou ter uma comparação entre o que foi feito, no que foi planejado e o que foi executado e o que não foi feito, né? O que não deu para ser feito, com as razões, né, as justificativas por que aquilo não foi feito. Ou também informando uma outra auditoria que foi necessária, né, durante o ano, alguma coisa aconteceu, uma fraude, uma falha, né, uma crise. Então foi necessário a execução de uma auditoria extra que não estava no plano e eu vou ter que justificar o porquê que eu fiz
aquela auditoria. Então, ela vai apresentar basicamente os resultados das auditorias, os resultados, né? O relatório anual de auditoria interna, o RAINT, consolida os principais resultados das auditorias realizadas pelos órgãos de auditoria interna, vai apresentar as recomendações, né? Os relatórios. O RAINT apresenta as recomendações para a CGU, né? E visando aprimorar os controles internos. Ela vai linkar as atividades que foram realizadas, né? E a CGU, com isso, ela vai poder monitorar essas auditorias internas. E ela pode também utilizar o trabalho das auditorias internas no seu planejamento. E aí o monitoramento, né? A CGU de forma concorrente com as audins, com as auditorias internas. A fiscalização das auditorias internas não elimina a fiscalização da CGU, ela é feita de forma concorrente com as auditorias internas, ela vai monitorar a implementação das recomendações pelos órgãos e entidades auditados. É um mecanismo também de transparência, né? Porque tanto o RAINT como o PAINT são publicados. Então todos sabem o que vai ser examinado e qual o escopo desses exames. Então o RAINT é publicado nos próprios órgãos, né? Nos órgãos da administração indireta, para garantir a transparência das atividades de controle interno das auditorias internas. O papel das auditorias internas na administração indireta, né, ela fortalece, ela contribui para fortalecimento do controle interno. Então, lembrando que são atividades complementares à da CGU e das auditorias internas. As auditorias internas dos órgãos da administração indireta complementam o trabalho da CGU e vice-versa. A expertise técnica, né, as equipes de auditoria interna daqueles órgãos e entidades da administração indireta, eles têm uma maior especialização, eles têm um maior conhecimento sobre as atividades específicas daqueles órgãos, mais até do que os próprios auditores da CGU. Então é importante, é legal essa parceria, né, essa troca de informações para o aperfeiçoamento do controle interno e da governança, da gestão de riscos e dos controles internos da gestão. Por isso que a IN 01 de 2016 ela fez questão de frisar, né, os controles internos da gestão, que são os procedimentos, as normas, os processos que são colocados para tratar os riscos, né, e para colaborar, né, ajudar ao atingimento dos objetivos. E o acompanhamento, né? Isso serve de acompanhamento do trabalho realizado, do que foi feito, do que não foi feito. O que não foi feito pode ser feito de uma próxima vez. As auditorias internas acompanham a implementação de melhorias e o fortalecimento do controle interno. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Forte abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.